O presidente da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados deu uma entrevista hoje para o UOL. E ali ele deixou claro o esquema. Ele, logicamente, não explicou qual é o esquema, mas eu vou explicar para vocês que está muito claro o esquema. Até pelas próprias perguntas dos entrevistadores da UOL, tá? Então preste atenção nisso aqui, ó. Enquanto Josias degusta o último gole do cafezinho dele expresso. Ai, que delícia. Ó, vamos que vamos. Pegar outro. Vai pegar outro, né? Ai, que inveja. Eu queria uma máquina dessa aqui no estúdio. Qualquer dia eu coloco. Ó, 11 horas e 51 minutos. A gente vai voltar no assunto relacionado a Eduardo Bolsonaro e a escolha, inclusive, do relator que vai conduzir o caso de Eduardo Bolsonaro. Foi anunciado já o relator, né, é o delegado Marcelo Freitas, do União Brasil. A definição foi anunciada já pelo presidente do Conselho de Ética da Câmara, né, o deputado Fábio Choquette, que está inclusive conosco ao vivo aqui no nosso All News para trazer mais detalhes sobre essa escolha, para falar sobre esse processo. Olá, deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, é um prazer estar falando com vocês, sigo à disposição. Vamos lá, por quê? Gente, vamos começar. A primeira coisa que você já tem que saber. Esse cara aqui, ele é presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, ok? E ele faz campanha para a anistia ampla e restrita das galáxias. Ele quer que todo mundo seja inocentado dos crimes de golpe de Estado. Só para vocês entenderem como ele é imparcial, tá? Então já começa por aí. Vamos lá. Por que a escolha dele? Olha, Fabíola, nós fizemos a lista tríplice na terça-feira, onde foram sorteados possíveis relatores, né? Esse é um processo. Ele tá falando, gente, dos relatores que estavam sendo escolhidos, uma lista tríplice, ou seja, 3 relatores que estavam disputando a relatoria da cassação do Eduardo Bolsonaro por ele ir para os Estados Unidos atentar contra a soberania nacional. Agora presta atenção quem eram os 3. Um processo muito complexo, até porque a nossa maior preocupação era a influência externa no relatório, né? Então, quando saíram os nomes de 3 deputados, o deputado Paulo Lemos do PSOL, a deputada Duda Salabert do PD. Olha só, saiu um deputado do PSOL, o outro deputado, né, acho que é PDT, que é a Duda Salabert, e um outro que é bolsonarista. Adivinha quem foi escolhido? Presta atenção. O PDT de Minas Gerais e o deputado delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais. A deputada Duda acabou já antecipando qual seria a linha de condução dela na terça-feira, né? Mano, ele tirou a Duda Salabert. Por quê? Porque ele falou que ela já deu uma opinião antecipada sobre o que ela acha do Eduardo Bolsonaro lá fora. Mano, quem é que não deu opinião? Todo mundo já deu opinião sobre isso. E é meio que óbvio. O que ele fez? Eu tirei a Duda Salabert porque ela já tinha uma opinião formada. Mas quem é que não tem uma opinião formada? O outro deputado era do PSOL. Óbvio que ele tem uma opinião formada. E quem ele escolheu? Ele escolheu um cara do partido dele. Sendo que ele é bolsonarista. Ele fez campanha com o Bolsonaro. E o cara escolhido fez campanha com o Bolsonaro. Cara, Mano, é ridículo, é ridículo. Na minha visão, como presidente do Conselho de Ética, a gente já teria uma contaminação do voto, uma vez que... Contaminação! Ele é a favor da anistia ampla, geral e restrita. Contaminação. Só há uma maneira de eu substituir um relator
uma vez que ele foi designado relator no Conselho. Gente, deixa eu agradecer aqui a Valdelice Nuspel. Um grande beijo, querida. Obrigado, viu, pelo ingressinho. Eu quero mandar um beijo para minha mãe também, que mandou um ingressão aqui. Beijo, mãe. Obrigado mais uma vez. Um beijo, morrendo de saudade. O eletricista também, queridão demais. Ele falou assim: boa tarde, família. Débora do Batom voltou para onde não deveria ter saído. Exatamente, a gente já vai ver isso aí. A Leia Souza, querida. Muito obrigado, Leia. E a Sueli Araújo, querida, também mandou ingresso. Um beijo, a Sueli, meu, sempre ajudando muito. A Regiane Ribeiro também mandou ingressinho. A Daiane Maria também mandou ingressinho. Eu agradeço muito todos vocês, viu, queridos? Obrigado pela força. No Conselho de Ética, ele ia antecipar o voto dele antes da leitura do parecer final, ou seja, do relatório para o colegiado. Então, a Duda acabou já antecipando, a deputada Duda, como seria a condução dela. E por que a escolha do deputado delegado Marcelo Freitas? O deputado Marcelo Freitas é um delegado da Polícia Federal, licenciado, né? Ele trabalhou durante 3 anos cedido no gabinete do ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, trabalhou numa força-tarefa também da Lava Jato junto com o ministro Teori Zavascki. Então, tenho certeza absoluta. Gente, o cara escolhido para ser relator do processo de cassação do Eduardo Bolsonaro é um policial federal licenciado que virou deputado da época do Bolsonaro, lavajatista, que apoiou o Bolsonaro. O cara é bolsonarista. E quem escolheu ele foi esse cara aqui, que luta pela anistia ampla, geral e restrita. Essas são as pessoas que vão fazer o relatório do Eduardo Bolsonaro. Mas não para por aí. Vocês acham que o Eduardo Bolsonaro vai ser cassado por ter ido pra lá? Calma, escuta o que ele vai falar. Luta que vai ter a imparcialidade por conta disso, que a gente designou hoje pela manhã delegado Marcelo Freitas como relator da representação número 22 de 2025 do deputado Eduardo Bolsonaro. O fato de ele já ter apoiado Jair Bolsonaro em eleições passadas, de ele ter falado que Eduardo Bolsonaro é um amigo, isso não pesa, deputado? O relator chamava o Eduardo Bolsonaro de amigo. Ai, meu Deus, gente. Fala que tem a certeza de que ele será imparcial. Será que ele será imparcial mesmo com essa proximidade da família Bolsonaro? Ô, Fabiola, as minhas opções estavam reduzidas, na verdade, né? Porque todos ali teriam declarado apoio a algum presidente ou alguma manifestação política ideológica. O que eu quero dizer com isso? Quando o sorteio da lista tríplice, não tinha nenhum deputado isento numa ex-campanha presidencial, certo? Então, qual foi o meu método e o meu motivo da escolha na imparcialidade? Por quê? O deputado delegado Marcelo Freitas já... A minha escolha... Ai, meu Deus, o cara acha que todo mundo é imbecil, gente. A escolha dele foi a imparcialidade. E como é que você escolhe alguém imparcial? Escolhendo um amigo do réu. Um amigo do réu que fez campanha com o réu, que apoiou o réu, que era da Lava Jato. É isso aí, assim é que a imparcialidade é isso. Freitas já passou por casos emblemáticos, como na força-tarefa da Operação Lava Jato. O principal objetivo era que não fosse influenciado e sim tivesse atenção ao mérito da questão, né? Então eu fiquei reduzido no final com 2 opções. Tenho certeza absoluta que o deputado Paulo Lemos também teria grande capacidade, mas no dia de hoje eu designei o delegado Marcelo e tenho certeza, sabe, Fabiola, que ele vai ser imparcial. Eu tive uma longa conversa com ele hoje pelo telefone, pedi, inclusive, mais uma vez para ele sobre isso. Ontem eu já tinha conversado com ele também. E a gente agora, na verdade, quem vai votar é o colegiado. Eu espero que ele faça, como ele sempre fez, um grande relatório e a gente possa apreciar isso aí no máximo em 60 dias. Há uma grande dúvida hoje, deputado, em relação à forma como a Câmara vai lidar com o Eduardo Bolsonaro, que se tornou um problema para casa, né? Há este procedimento que corre no Conselho de Ética e há uma outra possibilidade que seria
o afastamento do deputado ou a perda do mandato por excesso de faltas, né? O senhor... Prestem atenção, gente. Eu vou começar a explicar agora para vocês aqui, ó. O Josias está falando mais ou menos o que é, mas para deixar bem claro. Se o Eduardo Bolsonaro for cassado por excesso de faltas, ele não fica inelegível. Ele pode vir candidato novamente. Se ele for cassado pelo Conselho de Ética, ele fica inelegível por 8 anos. Ou seja, o cara vai tentar fazer o quê? Vai tentar fazer com que o processo corra rápido no Conselho de Ética para o Eduardo Bolsonaro ser inocentado no Conselho de Ética. Não vai dar nada no Conselho de Ética. Só que o Eduardo Bolsonaro, sim, ele vai ser cassado por faltas. E o que acontece? Nada. Porque ano que vem já é eleição, não vai mudar nada. Porque até ele ser cassado por faltas, ainda tem mais uns 3 meses. Ele finaliza esse ano ganhando dinheiro do parlamento, tudo. Aí abre-se lá um negócio por faltas. Aí ele recebe mais um dinheirinho, mais uns meses. Daqui a pouco é eleição. Ele vem candidato, mesmo tendo sido retirado do cargo por excesso de faltas. Porque não dá inelegibilidade. Olha só, presta atenção. O senhor acha que a penalidade virá, se vier, pela via do Conselho de Ética ou pelo excesso de faltas? Olha, Josias, as faltas do deputado Eduardo já estão contando na Câmara, né? Assim como numa universidade, numa faculdade, quando você vai faltando, você pode reprovar por falta. Por mais que você tenha conhecimento da matéria e notas para... A Lucilena perguntou assim: Victor, mas se ele pisar aqui, ele não será preso? Não mais. Não mais. O Eduardo Bolsonaro, hoje, ele só responde um processo. Um processo. Coação no curso do processo. O pai dele já foi condenado. Ele vai responder ainda o processo de coação no curso do processo. Como ele já foi denunciado, não cabe mais a prisão preventiva. Tá? Então, se ele quiser voltar, ele volta. Entende? O problema é como o Eduardo Bolsonaro continua na prática delitiva, pode ser que emitam um mandado de prisão. Mas, por enquanto, ele pode voltar e pode se candidatar, se ele quiser. Tá? Porque ele só pode ser preso depois do trânsito em julgado, a não ser que ele continue a prática delitiva. Mas a prática delitiva dele já perde... já perde a função porque o pai dele tá para ser preso agora, tá? Então, assim, olha lá, presta atenção, olha a malandragem. Vocês lembram que esse cara aqui, ele tava buscando a imparcialidade, né? Presta atenção. Para passar, você tem que ter uma certa frequência, um mínimo de frequência. Então, essas faltas do deputado Eduardo Bolsonaro, elas estão contando. Se eu não me engano, o Eduardo Bolsonaro já tem quase 60% ou 60 e pouquinho por cento de faltas do ano legislativo. E isso não pode acontecer. É claro que a gente também não pode... volto a falar, eu fui membro do Conselho de Ética em 2019 e 20, a 21. A gente sempre cuidou muito com o ambiente externo nos nossos votos e nas nossas relatorias, certo? Então, assim, o Eduardo hoje tem mais 3 processos também, que estão na mesa, que eu pedi a pensação para que voltassem eles apensados, por serem matérias correlatas. Se a mesa não apensar, vão ter mais 3 processos no Conselho de Ética. E em contrapartida também está contando o prazo do deputado Eduardo, que, se eu não me engano, até dezembro ele já não teria mais presença de fato para permanecer no mandato. Assim como aconteceu com outros deputados, né? O deputado Chiquinho Brazão também teve o mandato dele cassado pelo Conselho de Ética e acabou perdendo o mandato por falta. Lembrando, Josias, que no final quem referenda a decisão do Conselho de Ética é o plenário. Agora... Pois é, mas aí o senhor não respondeu a pergunta, né? Porque há uma diferença, né, entre a cassação por esta via do Conselho de Ética, essa resultaria na inelegibilidade do deputado Eduardo Bolsonaro. Uma cassação, a perda do mandato por excesso de faltas, essa preservaria os direitos políticos do
do Eduardo Bolsonaro, né? A minha dúvida é, com base no seu calendário, o senhor acha que vem primeiro a deliberação do Conselho de Ética ou essa ficará em segundo plano diante da perspectiva de um afastamento por excesso de faltas? Não, eu tenho certeza, juiz, que vem primeiro a decisão do Conselho de Ética, né? Eu pedi para o Marcelo... Olha só, ele tá falando assim, eu tenho certeza que vem primeiro a decisão do Conselho de Ética. O que significa isso? Que eles já têm uma absolvição pronta pro Eduardo Bolsonaro. Esse cara é bolsonarista. O cara que vai fazer o relatório é bolsonarista. Por que eles querem que corra rápido o Conselho de Ética? Porque já tira isso das costas do Eduardo Bolsonaro. Ele não será condenado. Entendem? Ele não será condenado. Ele não sendo condenado, o que acontece? Como ele ainda tá na presidência, ele não sendo condenado, só vem o lance das faltas. O lance das faltas não tira a elegibilidade dele. Então, ele vem o ano que vem como candidato. Entendem? Simples, tá? Simples assim. O Marcelo, inclusive... Vocês acham que eles iam fazer tudo muito rápido para ele ser condenado e ficar 8 anos inelegível? Não, é porque eles já têm uma sentença. É uma sentença absolutória. Não é absolutória, gente. Bom, de absolvição, né? Eles já têm essa decisão, por isso que eles vão fazer rapidinho, entendeu? Pra deixar o caminho livre pro Eduardo Bolsonaro se candidatar. Que a gente pudesse terminar esse processo do deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive esse ano aí, a mais tardar, primeira quinzena de novembro, ou a segunda quinzena de novembro. Tem como a gente fazer isso sim, eu vou abrir a comissão toda terça-feira, até pelo fato de terem muitos processos, né? Nós estamos com mais de 20 processos hoje no Conselho de Ética, na quinta-feira chegaram mais 3 processos, que era a questão dos deputados que fizeram a obstrução física no plenário no dia 5 de agosto, então eu te respondendo a tua pergunta, eu tenho certeza que a gente vai ter um parecer para ser votado antes do final do ano legislativo. E como seria o seu voto? Contra ou a favor da cassação do Eduardo Bolsonaro? Olha, Fabíola, eu não voto, só se tiver empate, certo? Então, para não correr o mesmo risco que a deputada Duda correu, eu prefiro apresentar meu voto, caso eu tenha que votar no empate, só depois de ler o relatório. Mas como é que o senhor avalia a atuação dele lá nos Estados Unidos? Muitos têm dito o quanto isso tem atrapalhado o Brasil e a atuação dele. Presta atenção. Olha aqui, ó. Prestem atenção no que ele vai falar. Mais 3 processos, que era a questão dos deputados que fizeram a... Detalhe, o que eles vão fazer também? Eles vão dar os 30 dias... Prestem atenção no que eu tô falando. Aquele pessoal todo que impediu que o Hugo Mota sentasse nas cadeiras, era para eles tomarem pelo menos uns 6 meses de suspensão, né? Não. Eles vão dar provavelmente 30 dias de suspensão, que vai cair no recesso, que vai cair dezembro, janeiro, para que eles voltem em fevereiro com força total para que possam usar os seus mandatos para fazer a campanha de reeleição. Tá? Tá tudo armado já, eu tô explicando para vocês aqui como é que tá tudo armado. A obstrução física no plenário no dia 5 de agosto. Então, eu te respondendo a tua pergunta, eu tenho certeza que a gente vai ter um parecer para ser votado antes do final do ano legislativo. E como seria o seu voto? Contra ou a favor da cassação do Eduardo Bolsonaro? Olha, Fabíola, eu não voto, só se tiver empate, certo? Então, para não correr o mesmo risco que a deputada Duda correu, eu prefiro apresentar meu voto, caso eu tenha que votar no empate, só depois de ler o relatório. Mas como é que o senhor avalia a atuação dele lá nos Estados Unidos? Muitos têm dito o quanto isso tem atrapalhado o Brasil e a atuação dele, inclusive, lá para a aplicação de sanções ao Brasil. O senhor vê isso com bons olhos ou não? Olha, o deputado Eduardo Bolsonaro, assim como todo parlamentar, ele pode fazer o que ele bem entender. Olha isso. Prestem atenção na fala desse cara. Esse cara é o presidente da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Ele tá falando que ele pode fazer o que ele quiser do mandato dele. Presta atenção.
entender na questão da política dele. Claro que isso não pode, de maneira nenhuma, trazer prejuízos ao Brasil como veio acontecendo, certo? Eu como deputado, certo? Não como presidente do Conselho de Ética, quero deixar isso muito claro, certo? Eu não vejo quebra de decoro parlamentar, certo? Ai, meu Deus do céu! Olha, gente, ele, como deputado, não como presidente do Conselho de Ética. Lembrando que ele só é presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados porque ele é deputado. Olha a burrice. Presta atenção na burrice. Ele falou, como deputado, eu acho que ele não cometeu nenhum tipo de quebra de decoro. Eduardo Bolsonaro não cometeu quebra de decoro parlamentar. Ou seja, para ele é normal um deputado sair do país, utilizar-se do cargo para falar com o governo estrangeiro para atacar o país e os ministros do Supremo Corte. Isso não é quebra de decoro para ele. Lembrando que ele falou assim: eu como deputado e não como presidente do Conselho de Ética. Ele só é presidente do Conselho de Ética porque ele é deputado. Não tem como você separar as duas coisas. É impossível você separar, tá? Não dá. Então ele, como deputado e presidente da Comissão de Ética, ele está dizendo que, na visão dele, o Eduardo Bolsonaro não cometeu quebra de decoro parlamentar. Gente, olha, não... É assim, o nosso parlamento, gente, é o parlamento mais podre que já houve na história, tá? Certo? Agora, a questão é que nós vamos ter que analisar um relatório que vai ficar pronto ainda nos próximos 60 dias. Então, assim, a ida dele para lá, Fabíola, é uma ida legítima, assim como qualquer parlamentar foi, e como em outros... A ida dele pra lá é legítima. É legítimo você... Ó, se o presidente da República fizesse a mesma coisa que o Eduardo Bolsonaro tivesse fez, aliás, se o presidente da República fizer isso, ele recebe o impeachment. Tá? Por muito menos, o presidente sofre impeachment. Na cabeça deste deputado, ele tem a coragem de dizer que a viagem de Eduardo Bolsonaro para atacar o Brasil, mediando um conflito internacional entre Brasil e Estados Unidos, é legítimo. Olha, gente, não tem mais limite para nada. Outros mandatos nós tivemos parlamentares fazendo o mesmo movimento. Não, nunca houve. O senhor é mentiroso. Nunca houve. Certo? Então, toda essa situação... Errado! Não tá certo! Tá errado! Errado! Na minha opinião, como deputado, é uma situação legítima. Então o senhor já... Situação legítima, gente. Não tem mais. Olha, ele é de Santa Catarina, né? Eu não sei porque... eu não tô falando. Eu tenho milhares de pessoas aqui que eu amo de Santa Catarina. Mas eu tô falando. Eu não sei como o povo de Santa Catarina, tipo assim, acha isso normal. Eu espero que não achem mais, né? Mas ela tem muito bolsonarista. Da mesma forma que São Paulo elegeu Tarcísio de Freitas, né? Assim, a gente tá perdido, tá, gente? Sudeste e Sul tá perdido. O senhor não quis votar, mas já votou quase. Falou que ele não é quebra de decoro, a ida dele pra lá é legítima. Pra você ver como o cara é fraco. Ele falou que não ia dar opinião, que ele tem que ser imparcial, mas ele já falou tudo.
então não vê um problema. Eu acho que tá claro, ou não? Eu voto, Fabíola, se tiver empate. Eu tenho certeza que... Entendi. Imagino que nessa questão não vai ter empate, não. Não vai ter empate, ele não vai ser cassado, vai ser... Não, eu achei interessante agora, ele já sabe mais ou menos como é que vai ser. Não vai ter empate, vai ser como? Vai ser cassado ou não vai ser? Pode ser... Não, o relatório ele pode dar 3 opções, certo, Fabíola? Ele pode dar o arquivamento, e aí vai ter que ser votado o arquivamento. Ele pode dar uma suspensão ao deputado Eduardo Bolsonaro de 3 a 6 meses, e aí vai votar a suspensão do deputado Eduardo Bolsonaro, ou pode dar pela cassação. Eu acho difícil. Suspensão. Arquivamento, suspensão ou cassação. Por tudo isso que eu mostrei aqui, vocês acham que será o quê? Gente, vai ser arquivado. Não vai dar nada. E se derem uma suspensão para o Eduardo Bolsonaro? Olha só, vamos imaginar que deem uma suspensão para o Eduardo Bolsonaro de 6 meses. Como é que tu vai suspender um deputado que já nem tá aqui? Vamos dizer que para passar um pano, eles suspendam. E dá suspensão máxima, 6 meses. A gente tá em setembro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Ele volta e se candidata. Que diferença faz você dar uma suspensão para um cara que nem está mais aqui? Nenhuma. Tá? Então, se ele recebeu o arquivamento ou a suspensão, ele continua elegível, tá? Porque ele não foi condenado ainda no crime de coação no curso do processo. Então, galera, se preparem porque o ano que vem vai ser uma zona. Acho difícil ter um empate. Se tiver um empate, aí sim o meu voto vai ser um voto de desempate. Deputado, nós estamos falando de um foro político, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Não é uma instância judicial, né? E o senhor disse... A Juliana disse ali, ó, o STF não vai permitir. O STF não tem que permitir ou não permitir, não existe isso. O STF não pode impedir o Eduardo Bolsonaro de se candidatar sem motivo. E hoje não há motivo. Simplesmente não há motivo. Sabe por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República indiciou o Eduardo Bolsonaro apenas por coação no curso do processo. Denunciou ele apenas por coação no curso do processo. Esse processo não será provavelmente julgado até o ano que vem. E aí, o que vai acontecer? Nada. Ele pode se candidatar. Entende? Não tem, tá? O Gonê bobeou nessa aí, na minha opinião, né? Disse, bom, eu tinha 3 alternativas, mas acabei ficando com 2, porque a Duda Salabert, que é uma deputada do PDT de Minas Gerais, já tinha antecipado o seu juízo sobre a matéria. E o senhor disse que também o outro, o Paulo Lemos, que é do PSOL lá do Amapá, o senhor acha que ele daria um voto imparcial, mas o senhor optou pelo deputado delegado Marcelo Freitas, que é um correligionário seu, do União Brasil, já eleitor do Bolsonaro, participou de 2 campanhas do Bolsonaro, já se declarou amigo do Eduardo Bolsonaro. O senhor fez uma opção política. Não lhe parece que essa sua opção transforma o processo num processo meio de... O Wesley Botelho falou assim: é sério que vocês estão com medo do Bananinha disputar a eleição? Cara, a questão não é essa, a questão é paz. A questão é minimamente coerência, é paz, é mais uma eleição assim, com aqueles idiotas, entende? Esse que é o problema, cara. E a esquerda sempre foi assim, meio arrogante, assim, falando, é sério que vocês estão com medo do Bolsonaro? Foi eleito. Entra de salto alto de novo que a gente perde pro Bananinha. Meio de cartas marcadas?
Não, de maneira nenhuma, Josias, volto a falar para você. A minha definição foi pela experiência do Marcelo. São poucos deputados que têm a experiência que o deputado Marcelo Freitas tem em questões tão sensíveis como essa, certo? Então, eu tenho certeza absoluta que ele vai se atentar aos fatos, mas a minha decisão de escolher o relator Marcelo não foi por questão ideológica ou por amizade. Eu nem sei se o deputado Marcelo é amigo ou não do deputado Eduardo Bolsonaro, certo? Sei que ele era do mesmo partido, oriundos do PSL juntos, mas na minha visão e a convicção que eu tive na escolha do relator foi pela experiência e por casos sensíveis aonde o deputado Marcelo, quando então delegado da Polícia Federal, teve presente em várias operações, em várias investigações. Então, pela questão da experiência que eu designei hoje o deputado Marcelo, e não por questão de amizade ou um jogo de cartas marcadas, até porque 6 parlamentares de esquerda, 4 do PT, 1 do PSOL e 1 do PDT, certo? E ele tem 4 deputados de extrema direita, vamos falar assim, do PL, por exemplo. A maioria deles são partidos de centro, a União Brasil, o PSD, o MDB, o Progressista, o Republicano. Então, volta a O Caco falou assim: Vitor, os jornalistas foram contestadores na entrevista. Bom, eu acho que contestadores não foram só curiosos, né? Fizeram perguntas. Mas se eles tivessem sido contestadores do jeito que eu acho que deveriam ser, não estariam fazendo nada mais do que a sua obrigação, né? Como jornalistas. Eu faço isso aqui todo dia. E eu não fico me autoelogiando, né? Então, faz parte do jornalismo. Eu acho que contestar uma mentira, uma bizarrice, faz parte, né? Do trabalho do jornalista. Volto a falar, o que vale mesmo é o voto no colegiado, mas não foi um jogo de cartas marcadas e escolhi, respondendo a tua pergunta, Josias, escolhi o deputado Marcelo pela experiência em casos sensíveis como esse. O senhor, eu vou me despedir do senhor. Me chamou, perdão. Não, o Paulinho da Força já está conectado para conversar conosco, Josias, só para ele não ir embora, porque ele já está na salinha de espera e a gente precisa falar com ele. Vai lá, Josias. Vamos lá. Não, é que eu queria perguntar para ele. Uma dúvida que eu tinha, porque o deputado disse que não enxergou falta de decoro no que o Eduardo Bolsonaro faz nos Estados Unidos, né? Me chama a atenção porque o deputado foi eleito para representar o eleitorado paulista na Câmara dos Deputados. Ele praticamente trocou essa atribuição pela atribuição de traidor da pátria. Ele está traindo a pátria nos Estados Unidos, está cavando lá sanções contra o Brasil. Uma delas, uma sanção econômica, né? Uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, com prejuízo para empresas e empregados no Brasil. Não lhe parece que isso é, em alguma medida, uma quebra de compromisso com o eleitorado que o elegeu e uma quebra de decoro também? Olha, José, eu volto a falar como deputado e quero deixar claro isso. Eu não deixo de ter a minha opinião como presidente do Conselho de Ética, eu permaneço com a minha opinião como deputado federal. Gente, isso é muito... É uma psicopatia bizarra, né? Olha, gente, eu tô falando aqui agora como deputado, como presidente da comissão do parlamentar, que é só deputado que pode ser. Não, aí eu sou outra pessoa, tá? Eu sou uma pessoa diferente. Lá eu não tenho opinião. Aqui com vocês como deputado eu tenho. Gente, isso é a coisa mais ridícula, bizarra. Gente, é esdrúxulo, né? Federal. E quero dizer que isso não vai influenciar, até porque volta a falar que se tiver voto vai ser em questão de empate só. Eu não vejo como quebra de decoro parlamentar a ida dele aos Estados Unidos. Ele pode e vai ter que prestar contas dele com o eleitor dele. Então, com o pensamento dele, então... Hitler tinha que só prestar contas com o eleitorado dele, né? Não o que ele fez. O que ele fez não tem nada a ver. Ele tem que prestar contas com o eleitorado dele, né? As consequências das atitudes dele não tem nada a ver com o decoro parlamentar. Olha, gente, Olha, é inacreditável. Que assim entende se ele abandonou ou não o Estado, certo? Mas eu não vejo como quebra de decoro parlamentar a questão dele ter ido
para lá. Até porque são várias situações que já aconteceram com outros parlamentares. Nunca aconteceu, deputado. Eu não sei de onde o senhor está tirando isso. Nunca aconteceu. Deputados do Brasil só foram em órgãos internacionais que pertencem a acordos internacionais. Nunca foram em outro país pedir para invadirem aqui. O que o senhor está falando é uma belíssima de uma merda, tá? É a primeira vez, sim, que a gente tem um deputado que está exilado ou não nos Estados Unidos. Ele pode voltar para o Brasil, isso é natural e legítimo, mas eu, na minha opinião, como deputado e não como presidente do Conselho de Ética, não vejo quebra de decoro. O Paulinho da Força está chegando aí, deputado, aí já passando, mudando o assunto. O senhor é do time do anistia total e restrita? Olha agora, presta atenção. Ou o senhor é do time da dosimetria? Olha, eu orientei no plenário, inclusive, o União Brasil, partido que eu pertenço, sobre o requerimento de urgência da anistia. Eu acho que a anistia a gente tem que muito bem entender, e o Brasil tem pressa para andar, Fabíola, o Brasil tem pressa, tem que virar essa página, mas sem injustiça. Eu sou do time que eu defendo que essa anistia ela seja ampla, geral e restrita. Ele é muito imparcial, gente. A imparcialidade dele é uma coisa assim bizarra, tá? Ele não vê nada de errado com a ida do Eduardo Bolsonaro lá fora e ele é a favor da anistia ampla, geral e restrita. Isso, gente, o presidente do Conselho de Ética acha que todos os crimes praticados na tentativa de golpe de Estado, seja no dia 8 ou pelos mandantes, todos devem ser esquecidos. Ele é ética, comissão de ética. Para ele, foi tudo ético, tá? Tudo tem que ser esquecido, virar página e tá bom assim. Cara, olha, como um cara desse virou deputado, gente. O cara desse é deputado. Ganha 50 pau por mês pra dar essa entrevista esdrúxula aqui. Inclusive para Jair Bolsonaro. Inclusive para Jair Bolsonaro. A imparcialidade... Não, ele é praticamente a impessoalidade personificada, né? Ele é tipo a impessoalidade que anda, né? Assim, se tivesse alguém pra representar o que é impessoalidade, pega aí o deputado aí de Santa Catarina, tá? Porque ele acha que, inclusive, o Bolsonaro, anistia ampla, geral e restrita pra ele, tá? Assim, gente, é inacreditável, inacreditável. Claro. Tá dito. Obrigada, deputado. Muito obrigada por vir aqui. Importantíssimo ter a sua palavra hoje aqui no nosso... Caramba, os dois aqui, o Josias e eu esqueci o nome dela, os dois aqui já ficaram até desconcertados, gente. Nosso All News para o nosso público. Até a próxima. Tanta cara de pau do deputado. Obrigado, eu que agradeço, valeu. Tá aí, agora 12:07. Ele falou que não votou, mas deixou claro, inclusive agora no final, nesse comentário que ele fala, né? Deixou claro, né, Josias? É.